justamente você falou que essa questão de... Você vê, a gente demorou para embarcar nisso, né? Então, tipo, qual é a tecla que a gente sempre bate em qualquer papo que fala de quadrinho nacional? É justamente aparecer, né? Quer dizer, estar mais acessível, mais distribuído, chegar em mais lugares, chegar em mais pessoas, né? Eu acho que esse é a discussão que tem que se fazer sempre, né? De buscar vários caminhos possíveis, né? Para fazer o quadrinho chegar em mais pessoas, né? Por isso, eu acho que tem que abraçar diferentes ideias, na verdade, né? Uhum. Tanto em eventos pop, como o CCXP, como em eventos públicos, como o FIC, como escola, como, sabe, tem que estar na internet, tem que estar em tudo que é lugar, né? Eu comecei a dar aula num colégio, hoje, você não foi o primeiro dia, um curso de História em Quadrinho, um itinerário, né, para o ensino médio. E, cara, tipo, galera, esse colégio, eu já dei aula em colégio público também. Esse colégio é um colégio de classe média, média alta, tá? E perguntando o que conhece de quadrinho nacional, quando conhece e quando leu alguma coisa, é só Maurício de Souza, sabe? Ainda entende? Uhum. Então, a gente tem que, na verdade, trabalhar para mostrar, né? Para aparecer. A gente não pode ter essa ideia de que as nossas pequenas tiragens de 500 exemplares, 1.000 exemplares, 1.500 exemplares, significa alguma coisa em termos de Brasil, sabe? É muito pouco, né? Então, acho que o trabalho é de formiguinha mesmo, de fazer a gente chegar cada vez mais, assim. Tem oportunidade de divulgar, de publicar mais, de chegar em mais pessoas, tem que buscar, né? Até tem uma pergunta do Marco em relação a isso. Cara, como atrair leitores para o quadrinho nacional? Assim? O Marco do Taverna dos Bruxeiros. Assim. Pois é. Eu acho que antes de tudo, o Link tá falando, antes de tudo a divulgação. Eu não sei priorizar se é antes ou depois, mas é fato que existe uma lacuna muito grande de divulgação, né? E essa divulgação, eu acho que o que falta, eu acho, são vários fatores que mexem com isso, sabe? Editoras grandes trabalhando bem o quadrinho nacional, falta. Não vou falar mal do trabalho que está sendo feito, mas tem que ter mais, né? O apocalipse que a gente teve durante esses últimos anos, que pulverizou os quadrinhos nas escolas, também tem que ser recuperado, tem que ser reconstruído, né? A adoção de quadrinhos nas bibliotecas de escolas e bibliotecas públicas, e levar os autores para esses lugares, e ter esse... Que nem você falou, né, Vini? A gente está no mesmo país, fala a mesma língua, então os leitores podem se comunicar diretamente com os autores. Tem essa aproximação. Exato. Então, tem que ter essa aproximação, né? Eu queria até fazer um comentário em cima disso. É que a gente fala de tem que ter bibliotecas, tem que ter escolas, mas como tipo um adolescente, uma criança, enfim, ou até um adulto mesmo, como ele vai saber da existência dos quadrinhos nacionais? Como ele vai se sentir atraído pelo quadrinho nacional? Eu vejo que também, o Marcel citou as editoras, eu vejo que as editoras fazem um trabalho muito ruim de marketing, assim, de promover a obra, e promover o autor. Porque, ao contrário dos autores dos Estados Unidos ou os europeus, muita gente conhece esses autores. Já os nacionais, pouca gente conhece. Então, acho que falta essa questão de promover tanto a obra como os autores, assim, nas editoras. Porque, cara, para o autor se divulgar é muito difícil. O autor independente. Porque, geralmente, o autor independente ele tem pouco público já. Ele precisa, muitas vezes, da gente, que é criador de conteúdo, para divulgar a obra. Porque o cara, ele faz um monte de trabalho. É como eu vejo muita gente falando, é um trabalho precarizado mesmo. Ele faz praticamente tudo, o autor independente. E sem muitas vezes
suporte, assim, suporte financeiro. Então, eu acho muito complicada essa questão também, porque, por exemplo, um cara lança um quadrinho sobre a periferia, e esse quadrinho não chega na periferia. Tipo, ninguém sabe da existência desse quadrinho, fica ali para a classe média ali só. Fica para aquele público ali de 1.000 leitores e ponto final. Aqueles 1.000 que compra aquela tiragem, olhe lá, né? Porque tem tiragem que demora, nossa, séculos e séculos, tanto independente como de editora, para vender tudo, né? Então eu queria saber a opinião de vocês, como fazer chegar esse quadrinho, se tem alguma solução assim interessante para que chegue e mais públicos assim de diferentes classes também. Eu estava conversando sobre isso outro dia com o Rodrigo Ramos, que é também companheiro aí de criação do Marcel, né? Sim. E ele falando, né? Então, qual é a solução? E assim, né? Vou repetir o que eu falei para ele, né? Não espere que venha uma pessoa, né? Com uma solução, ou nós aqui conversando na live, porque isso é um problema bem complexo, na verdade. Eu acho que, primeiro, não vai existir uma solução, né? A gente vai ter que atacar por várias frentes, e vai ter que ter muito debate, muita conversa, né, muitas iniciativas partindo, né, como vocês falaram já, das editoras, dos próprios artistas, das escolas também, né, como se falou, informação do leitor. Eu acho que isso é talvez o grande problema atualmente, né, do nosso mercado, né, ou cena, como você quiser chamar, porque se a gente já é um nicho, né, a literatura no Brasil, na verdade, já é um nicho. Dentro da literatura, que não é literatura, né, mas muita gente considera, enfim, tem os quadrinhos que são mais nichados ainda. Então, a gente já é um ovo, assim, né, uma meia dúzia de gato pingado, batendo cabeça, assim, essa mesma meia dúzia comprando dos mesmos artistas e tal, e não cresce, e a gente vai sustentar para sempre esse mercado? Não, né? Um dia a gente não vai estar mais aqui para fazer isso. Quem é que vai? Porque as crianças, hoje em dia, quando você vai ver, não é querendo ser a tiazona, que era melhor no meu tempo e tal, mas é um fato que as crianças hoje em dia já nascem praticamente com a tela na mão. Estão direto no celular, no computador, no tablet, né? É YouTube, é TikTok, é jogo, e é muito complicado competir com o poder que esses apps e que, enfim, que os jogos e que tudo mais têm de consumir o tempo, né, dessas crianças e adolescentes, de manter eles presos ali, né? Se a gente mesmo adulto sabe disso, sim. Não, só para acrescentar no que você está dizendo, o que eu vejo também é que alguns editores, eles têm uma visão, as editores ou até os artistas, eles têm uma visão um pouco distante dessa geração atual, entendeu? Eu vejo essa dificuldade de comunicação, entendeu? Entre a geração, assim, ali dos 30, com essa geração mais nova, assim, que consome muito rede social. Então, eu acho a rede social uma porta incrível para essa divulgação, entendeu? Exatamente. E às vezes eu sinto essa distância, assim, até uma certa resistência, assim, de abordar certos temas. Não vamos falar sobre isso, não, isso aqui não vai dar certo. Pô, o cara muitas vezes não tenta nem ter essa aproximação, né? Ou tem essa dificuldade de ter essa aproximação. Mas, enfim, é só um acréscimo no que você estava falando. Não, eu acho que tem que ter assim, tem que ter pessoas que estejam conectadas com essa realidade e que saibam como fazer essa aproximação com crianças e adolescentes. Isso é essencial, né? Saber entrar nesse mundo deles, saber entrar na tela ali, que está sempre na mão deles, e dizer, tem coisas interessantes aqui também. Isso passa, talvez, até pela questão do quadrinho digital, né? A gente fala tanto em webtoon hoje em dia, né? Ou, enfim, como quiser chamar o quadrinho digital, né? De repente, né, é uma das possibilidades também, né? Tá ali sempre rolando a tela, para um pouquinho para rolar a tela para ler um quadrinho também. Enfim, como eu falei, eu acho que tem que ser várias frentes que tem que ser atacadas para a gente poder trazer esse pessoal. Senão não vai para frente. Eu ia comentar assim, o Luiz falou uma coisa e o Walter falou outra coisa, mas eu acho que ambas as coisas são importantes, né? O Luiz falou que, antes de tudo, criar política pública de peso para a gente formar leitor. Eu acho que tem que ter política pública, mas a política pública é uma obrigação, sabe? É o mínimo que o Estado tem que fazer, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, de que que a gente está num período que a gente perdeu até o mínimo, né? A gente ficou
com uma coisa absurda, né? Então, eu acho que é o básico, quer dizer, ter políticas públicas para fomento de publicações, políticas públicas para projetos sociais, culturais chegarem nas escolas e nos espaços públicos. Isso é o básico. É fundamental a gente lutar para isso existir, porque isso é o mínimo. Né? Marcelo, mas muitas vezes eu penso que a galera que está ali por trás da parte cultural, assim, nas secretarias, assim, às vezes o cara nem sabe que tem quadrinhos. Não, pois é, isso então, rola. eu acho que isso tem que partir da gente. Aqui em Sorocaba eu vejo isso. É aí que eu ia falar. Mas existe uma lacuna que está justamente nessa. A gente precisa aparecer e mostrar que existe. E aí é que eu acho que entra um pouco isso de despertar o interesse, que é o que o Walter fala, e que acho que tem a ver com o que o André falou. A gente, independente da esfera pública, né, a gente tem que buscar o máximo possível de possibilidades para isso chegar de maneira interessante para o público. Né? Eu já tenho certas dificuldades de me conectar com o público adolescente de hoje. Eu ainda consigo me conectar em alguns assuntos que são de interesse comum. Né? Então, é isso, você tem que pensar soluções. Quer dizer, eu não sei como, eu não tenho essa resposta e nem atrevo a querer dar a resposta. Mas eu acho que a resposta, o caminho está justamente em não ficar brigando por uma solução, sabe? Tem várias coisas que podem ser feitas ao mesmo tempo, sabe? Acho importante a divulgação ainda limite. O alcance é um nicho de leitores de quadrinhos. São dois pontos diferentes. A galera está fazendo um monte de comentário aqui, né? Tem comentários gigantes. Não, e são coisas que exigem uma certa atenção. Está tentando observar os comentários aqui. Para ler direito, que não são exatamente simples, assim, né? Mas o que eu estou tentando dizer é que, na verdade, eu não acredito numa solução única, né? Não tem uma solução. Na verdade, tem várias coisas ao mesmo tempo que podem ser feitas e que podem ajudar muito, sabe? E eu tendo a achar a acreditar mais no sucesso de várias ações menores ao mesmo tempo do que você conseguir organizar uma solução única que vai dar certo em médio prazo, sabe? Então, por isso eu acho que o debate, na verdade, eu até vou ter que ler depois com calma os comentários. Eu estou meio perdido aqui também. Seria importante os comentários até irem depois para comentários do vídeo e não comentários só do chat, né? Porque aí isso faz o debate, na verdade, poder ser perpetuado, né? Porque no chat fica meio efêmera a coisa, né? Mas o que eu acho que é importante é justamente assim, não brigar, não parar para brigar em qual é a melhor solução. Tipo, se tem duas soluções diferentes, vamos ver como que elas podem ser aplicadas, cada uma num contexto que faça mais sentido para ela, entende? Como se... Eu acho que tem vários caminhos possíveis e cada cidade tem 500 mil realidades dentro da sua própria cidade. Então, a associação de bairro tem que pensar de uma maneira, sabe? Eventos periféricos também são mega importantes e tudo mais. A gente de cidades do interior aqui tem que fazer nossos eventos e criar um circuito para eventos, feiras e lugares públicos onde os artistas podem estar, né? Meio assim, nossa, parece que eu estou falando um monte de coisa, mas isso tudo, um monte de gente muito mais gabaritada do que eu já falou muito melhor do que eu. Então, tipo, é só uma questão de pensar que na verdade, o problema está aí, eles são... O Brasil tem um prato cheio de problema o tempo inteiro para a gente pensar, e acho que é importante a gente, pelo menos, não ficar andando para trás, como a gente andou nesses últimos tempos, tem que ir seguindo em frente, né? Cada um fazendo o melhor que pode.